Olá pessoal, você está mais uma vez no Muraqui TV. O Muraqui TV é um programa da Fundação de Apoio Institucional Muraqui e tem por objetivo veicular assuntos sobre ciência, tecnologia, educação, empreendedorismo, sociedade em geral, até falar do terceiro setor. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa super especial, vocês vão gostar muito dela, a professora Ione, que ela é uma pessoa que tem grande lição de vida para nos ensinar. Ela é uma educadora. E vamos falar da vida e vamos falar sobre educação. Fique conosco. Então, pessoal, conforme vocês já estão acostumados, a gente costuma perguntar do entrevistado quem é a professora Ione. Bom, boa tarde. Boa tarde a todos que estão assistindo. De tarde, uns de manhã, outra à noite. De manhã, né? Eu sou professora Ione, nasci em Parintins. Né? É, garantido ou caprichoso? Sou caprichoso, né? Sou caprichoso. Tenho 61 anos, nasci em 1962, né? Meu pai era cearense, já está falecido, e minha mãe parintinense. Minha mãe professora de matemática e meu pai colocou todos nós para estudar no Fortaleza. E lá eu estudei nos melhores colégios de Fortaleza. Lá casei, né? E mais tarde voltei para o Amazonas. Então sou formada em pedagogia, né? Atuo no momento eu atuo como coordenadora pedagógica do CETAM e também atuo como coordenadora do NAP, que é o Núcleo de Acompanhamento Pedagógico da Instituição de Ensino Superior da Amazônia, que é o IAMES, que fica na rua São Luís, aqui no Adrianópolis. Olha, a gente sabe que todo educador tem uma história muito bonita, né, de se identificar com a educação, né? Professor, o que levou a senhora a se identificar na área de educação? Eu sei que a senhora já me contou a sua história, sempre foi muito estudiosa, né? Sim. Eu sempre gostei de estudar, mas o que me levou realmente a me tornar profissional da educação foi acreditar na mudança que a educação pode trazer e faz na nossa vida. Então, quando eu me separei, eu queria muito que meus filhos se formassem pela Universidade Federal, que na época só tinha Universidade Federal, né? Ainda estava em estudo aparecer a Universidade Estadual do Amazonas, mas era só vontade, mas nenhum político tinha realmente aquela garra de tirar o projeto da gaveta, né? E quando eu voltei para o Amazonas já separada com meus 3 filhos, eu peguei e disse, nós vamos ser gente. E o caminho que eu via para formar meus filhos, para que eu crescesse profissional, era através da educação, né? Eu tinha conhecimento, como o estudo de Fortaleza é um estudo muito bem preparado e nos formava realmente acreditando que nós podíamos mudar a nossa realidade através da educação. Eu vim com essa força para cá. E quando eu cheguei, com 3 meninos pequenos, a mais nova era bebê, não andava, eu não tinha com quem deixar, ela foi para a sala de aula comigo. Então, olha só, esta mulher tem uma história de superação tremenda, né? Que eu costumo dizer, hoje em dia a geração Y, XZ, a geração Nutella, vamos dizer assim, reclama da vida, né? E às vezes aparece uma dificuldadezinha, a pessoa já quer desistir, já quer esmorecer, não sabe batalhar. Professora, conte um pouco dessa história, só para nos inspirar um pouco dessa sua superação aí. Quando eu me separei, né, eu fui muito espancada pelo meu ex-marido. Naquela época não tinha lei Maria da Penha? Naquela época não tinha Maria da Penha, naquela época, em 88, a sociedade muito machista, né? Que foi em 88, muito machista, ainda me dava um conselho para que eu revisse e visse a possibilidade de reconciliação pelo fato de ele ser pai dos meus filhos e eu não ter emprego. Ao mesmo tempo que eu entendia, eu tinha muita vontade de ter minha vida realmente profissional, de fazer diferença. Só que eu estava fragilizada, né? Sem dinheiro, com 3 meninos, a única coisa que eu tinha certeza... E sem pensão alimentícia. E sem pensão. Sem nada. Né? Sem nada.
A única coisa que eu sabia é que eu queria muito, muito mesmo ter o meu canto, ter uma vida tranquila e que ninguém me batesse mais. Porque eu não aguentava mais realmente ser espancada. Então eu não aguentava ninguém que falasse em festa, eu não aguentava ninguém que falasse em parentins. Eu me isolei. Em Manaus, realmente eu me isolei, que eu queria criar meus filhos, eu queria estudar, eu queria crescer. E aqui eu acho que a gente precisa fazer um parênteses para se solidarizar com todo tipo de mulher que sofre violência, né? É algo, eu chamo de algo desumano, né? Infelizmente tivemos que criar uma lei para poder punir pessoas dessa envergadura que maltratam mulheres. Mas a senhora conseguiu superar isso daí? Eu superei sozinha, porque não tinha dinheiro para psicólogo, tinha que levantar de manhã cedo para ir atrás de emprego, porque a pensão foi um acordo, e um acordo ele dava conforme a vontade dele, a vontade do humor dele, né? Mesmo ele tendo condições de nos dar uma condição de vida melhor. Mas eu disse, o meu filho mais velho, eu disse, olha, nós vamos crescer. Não é porque teu pai não está mais aqui que nós não vamos crescer, nós vamos crescer. E eu dizia para ele, tu vai virar gente, meu filho, tu vai crescer, né? E assim foi. Eu acordava cedo, eu não tinha chuveiro elétrico, então eu amornava água no fogão que eu pude comprar, que era um fogão de 2 bocas, né? Dava banho nas crianças cedo, arrumava todo mundo, eu saía para dar aula e deixava os 2 mais velhos há 25 anos, ficava no Santa Terezinha. Aliás, meu filho tinha 5 anos, de 3 anos ficava no Santa Terezinha. E eu pegava o ônibus na 7 de setembro e trazia ali para o Idanelson, né? Aí do Idanelson eu atravessava a Recife, pegava o ônibus, descia em frente o IFAM e ia dar aula no Bandeirante, porque eu dava aula no Bandeirante. E dei aula durante quase 5 anos no Bandeirante. De lá, eu fui dar aula no Santa Terezinha. Quando eu fui dar aula no Santa Terezinha, já ficou melhor as condições financeiras, porque as meninas ganharam bolsa. Estudaram no Santa Terezinha, que é um bom colégio. Que é um bom colégio, e eu, como professora, podia ter a bolsa de estudo para as crianças, para as 2 meninas, que naquela época só aceitava menina, ainda não aceitava homem, né? E ele continuou no Idanelson. Do Idanelson, eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro e consegui colocar ele no Lato Senso. E ele foi para o Lato Senso. Então, meu foco era o quê? A educação dos meninos. Todo o dinheiro que sobrava, eu não pensava em nada além de dar condições para eles terem a profissão deles e não dependerem de ninguém. A senhora vê assim, como é uma percepção de investimento, né? Como a gente costuma dizer assim, que a educação é uma coisa que ninguém tira da gente, uma vez que é absorvida. Isso. Né? E quando as meninas, a minha filha do segunda começou a entrar no 8º ano, que hoje é o 7º ano, começou a se falar no Enem. Aí eu disse, olha, vai começar o Enem. E se começou a se falar também na UEA, em criar a UEA no governo do Amazonino Mendes. Eu participei da criação. E eu disse, olha, agora, minha filha, tu vai ter mais uma opção, vai ter a UEA. Além da UFAM. Além da UFAM, né? E toda vez que eu perguntava deles, o meu filho sempre dizia que queria ser dentista e ela queria ser médica cirurgiã, né? A mais nova dizia assim, eu não quero nada disso porque eu não gosto de sangue. Tá bom. Então, fui criando e alimentando o que eles queriam. É isso. E meus colegas não acreditavam. Riam, diziam, filho de professor nunca vai ser isso. Filho de professor não consegue. E eu dizia para elas, tapem os ouvidos. A gente consegue sim. Não precisa a gente sair falando, né? E o que eu fiz? Como eu morava perto, que hoje é um juiz federal, na época ele estava se preparando para o vestibular. E eu conheci ele, menino. E eu perguntava dele, se meu filho me ensina, como é que você estuda? E ele me disse, professora, eu não vou para cursinho. Eu estudo em livros e tenho uma das melhores professoras de língua portuguesa. Eu disse, quem é ela? Disse, professora, é a professora que corrige a prova de redação da UFAM. Disse, você pode me dar o endereço? Aí ele me deu. Aí eu falei com a professora e coloquei
os meninos lá para estudar língua portuguesa, gramática, literatura e preparar a redação. Então, o que eu fiz? Eu comecei a dar aula de matemática de reforço lá em casa. Essa aula de reforço eu tenho 10 anos. Eu só parei de dar aula de reforço quando eu entrei no mestrado, que aí não deu mais tempo. E de manhã eu estava no Santa Terezinha, à tarde e à noite eu dava aula de reforço. Então, eu passava lá em casa e eu não dava aula de reforço para fazer tarefa. Eu dava aula de reforço para entender o que o menino não sabia, que eu pedia, não leve livro, só um caderno. Eu fazia avaliação, perguntava o que ele não entendia, eu explicava e aí o menino crescia. Resultado, os meninos não saíam mais comigo. Então, eu tive menino que começou de 5º ano, terminou no ensino médio comigo. Era quase lá dentro. Um Kumon particular. Quase um Kumon particular. Aí, dava mais dinheiro do que a aula Entendi. Na aula no colégio. Porém, eu precisava de um dinheiro fixo para pagar o aluguel, água, conta de luz, né? E o dinheiro das aulas de reforço, eu investia na educação dos meninos. Então, legal. Era IBEU e eu procurei um apartamento, que é onde eu moro até hoje. Por quê? Porque era perto de Santa Terezinha, que eu não pagava ônibus. Eu ia a pé com as meninas, dava para o meu filho ir a pé para o Lato Senso, né? Perto do IBEU e perto da professora que dava língua portuguesa. Então, a gente não tinha despesa com ônibus, a gente almoçava todo mundo junto e todo mundo junto ia para os seus afazeres ali pertinho. E deu certo, né? Os meninos passaram... Hoje a senhora são 3 filhos. 3 filhos. Homem e 2 mulheres. 2 meninas. Qual é a formação deles hoje? Conte aí pro pessoal. O mais velho é dentista. Que era o que ele queria, né? Era o que ele queria. Passou na UEA, é da primeira turma de odonto da UEA. Mas ele fez odontologia na UEA. Na UEA. Entendi. Na UEA. Achei que ele era professor da UEA. Não, ele fez aluno. Foi aluno da UEA. A do meio, né, passou na UFAM e na UEA para a medicina. Ela escolheu ficar na UEA, na UFAM, pelo fato de ser federal. Ela terminou a medicina, quando ela terminou a graduação de medicina, ela passou na residência, que é uma vaga só, né, para cirurgiã, para cirurgia geral. Depois ela foi para a específica. Aí, quando ela terminou a específica, ela foi para o mestrado de cirurgia aí na UFAM. E depois ela foi para fazer a residência que passou na Beneficente de Portuguesa de São Paulo. Ela passou para endoscopia. E passou também no Conselho Federal de Endoscopia, né? Então, hoje ela atua na cidade de Manaus, ele também, meu filho, atua, e a mais nova realmente não queria a área da saúde. E que ela gosta de ler, ela gosta de ensinar, porque ela ficou muito perto de mim, me ajudando nas aulas. Certo. Eu disse, minha filha, então vá para a história é linda. Né, você vai ser a nossa intelectual dentro de casa. Teus irmãos não sabem nada. Eu disse, para quem sabe é você. E ela é uma excelente professora de história. Foi 10 anos professora do Lato Senso de história. Aí recebeu o convite para ir para o Vetor. E hoje é a professora de história do Vetor. Vetor, né? Desculpa, eu não... Vetor é o cursinho de preparação. Entendi. Né? Entendi. E ela está lá. Cursou também Direito, mas viu que não era o direito que ela queria. Chegou a formar em Direito? Chegou, passou na OAB. Poxa, então ela chegou a pegar a carteirinha da OAB e não quis exercer o direito? Não quis, terminou ainda Direito Trabalhista, né? Aí quando ela terminou, ela disse, não, eu queria só conhecer, mamãe. Porque o meu foco é a história. Foco é a história. Eu fico pensando assim, a gente vê o poder que a educação exerce na vida de pessoas, né? Dando a elas uma oportunidade que, se você estuda, se você se empenha, as portas se abrem. E glória a Deus pela sua posição como mãe. A senhora, tenho certeza que para eles a senhora é mãe, pai, tudo na vida deles, né? Mas me conte, aí quando as coisas se estabilizaram, a senhora, como é uma mulher dinâmica, nunca parou de estudar, né?
empreender outras coisas. Como é que foi isso? Quando eles foram para a faculdade, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa. Sai todo mundo de casa, eu não vou ficar sozinha. Eu não tenho mais ninguém para mandar estudar, né? Aí eu fui estudar, eu fui fazer pedagogia, então pedagogia eu já fiz. Desculpa, a sua primeira formação qual é? Em matemática. Matemática, legal. Aí eu fazer fui pedagogia. Na pedagogia eu tinha que estudar à noite porque eu tinha que trabalhar. Aí, mas não tinha na UFAM, não tinha na UEA. O EA tinha só normal superior, mas não tinha noite. Eu disse, quer saber de uma coisa? Aí meu filho disse, mamãe, tem na Uninorte, no Norte, aqui perto de casa. Uhum. Aí eu disse, é verdade, meu filho, vá lá saber tudo para mim. Ele foi se informar tudo, ele fez minha inscrição, eu fui fazer pedagogia na Uninorte. Só que não era lá na Joaquim Nabuco, era aqui na Recife, né, que era o antigo Objetivo, só que eu não sabia. Ah, bem, eu para o Objetivo. Mas a minha turma da Uninorte, como é a primeira turma, eu tive todos os melhores professores do curso de pedagogia. E ali, realmente, eu vi que eu tinha que estar lá. Só que eu não dizia lá para as irmãs que eu estava cursando pedagogia. Só que viam as coisas melhorarem na sala de aula, mas não sabiam o que era. Quando eu terminei pedagogia, elas ficaram sabendo. Quando os meninos foram para a faculdade, eu disse, eu preciso voltar a estudar. Eu disse, vou para o mestrado. Mas procuro um mestrado de educação. Eu digo, mas eu não posso pagar, tem que ir ou na UFAM ou na UEA. E eu fui para a UEA. Uhum. Vi o edital, segui o edital tal qual. Eu sabia o edital de trás para frente, de frente para trás. Eu estudava pegando as referências que tinha no edital e eu levava, eu não podia comprar livros porque não sobrava dinheiro para mim, os meninos precisavam de livro, então eu ia na biblioteca da UEA, eu tirava cópia dos livros e eu devorei os livros todos que estavam na referência. E eu elaborava temas para fazer a prova escrita, porque tinha a prova escrita que ia ser um sorteio, eles deram alguns temas e o sorteio ia ser na hora. E eu fazia na folha de papel ao maço, que tinha que ter no mínimo 4 laudas. Então, eu escrevia, né, manuscrito, e na sala dos professores do colégio, eu pedia para os meus colegas, professor de física, professora de geografia, corrige aqui para mim, vê o que eu preciso melhorar. E eles me ajudavam. E diziam, não, professora, melhora aqui, que aqui está confuso. E assim eu fui treinando. E a supervisora, a professora Cristina, ela dizia, tu vai passar. Quando realmente abriu a inscrição, né, isso eu estudando com o edital anterior, do ano anterior, quando abriu a inscrição, eu tinha que fazer um projeto de uma lauda. E a gente estava acostumada a fazer projetos com mais laudas. Eu digo, meu Deus, uma lauda, um projeto. E agora? É capacidade de síntese. De síntese. Aí eu juntei com a professora Cristina, que era supervisora, que se tornou uma das minhas melhores amigas, e ela me ajudou a escrever o projeto de uma lauda. Fiz minha inscrição. Quando foi realmente deferida, eu digo, agora eu vou para a prova escrita. Quando eu fui para a prova escrita, sortear o tema, eu sabia, né? E eu tirei uma das maiores notas, foi 8,2. E era meu filho que ia ver o resultado, que colocava no mural. Nessa época a internet não funcionava direito, né? E no celular era muito caro, em 2012, né? 2010, aliás. Aí todo mundo querendo saber quem era a Ione, eu digo, não me fala nada. Porque como eu não estudei aqui, ninguém me conhecia, né? Eu não trabalhava, eu só trabalhava em Santa Terezinha. E fui passando nas etapas, depois foi a avaliação oral, fui passando. Na última foi o projeto, fui passando, passei no mestrado. E agora? Agora vamos fazer o mestrado. O que eu vou fazer com o colégio? Conversei com as irmãs reduziram minha carga horária e eu pude estudar. Antes de eu terminar o mestrado, surgiu uma oportunidade para ser professor da Uninorte. E tinha uma lista de professores também concorrendo para a mesma vaga. Eu disse, mas vamos lá.
O que eu vou dar? O que eu domino? A matemática ou a pedagogia? Vamos lá. E eu preparei a minha aula, fui, passei e fiquei realmente com a disciplina do ensino, metodologia do ensino da matemática, no curso de pedagogia. Aí eu tive que sair do colégio. Então, antes de terminar o mestrado, eu já estava na Uninorte. E fiquei na Uninorte 10 anos, né? Nessa época, seus filhos já eram formados, já estavam trabalhando? Não, estavam começando. A senhora se estabilizando, eles ainda estavam tentando. Eles eram... Era um momento de luta. De luta, muita luta. Luta para pagar o aluguel, luta para pagar a conta de luz, luta para comprar o material do meu filho de odontologia, que é muito caro. Ele não precisa de livro, mas precisa de instrumentos. Sim, então era cheque pré-datado o tempo todo lá para o Rodrigues, né? Que terminava um período, eu já estava endividada ainda do outro. Aí fazia acordos para ele liberar o material, porque ele precisava. Senão ele não terminava, né? Então era muita luta, né? O dinheiro não sobrava, de jeito nenhum. Faltava assim, não sobrava quase nada. Mas né? a senhora, professora, como eu lhe falei, né, nas nossas conversas, é um exemplo que todos nós temos que se espelhar, porque muitos, às vezes, estão aí reclamando das oportunidades. Né? Eu sempre digo assim, eu não gosto de dar desculpa para os meus fracassos, né? E nem para os meus erros. Eu sempre sou aquele que assumo, não, o errado fui eu. E é feio, às vezes, a gente culpar os outros, né? A gente culpa as circunstâncias, eu não pude fazer isso porque eu tive esse problema. A senhora tem um estilo de vida assim, não vou culpar ninguém, eu vou fazer a minha história, eu sou responsável pela minha história, eu vou ter que empreender com tudo que eu tenho, mesmo com pouco recurso, mas eu vou me esforçar bastante. Eu tive a felicidade que eu disse, toda vez que eu estava com pouquíssimo dinheiro e que tinha que comprar alguma coisa para os meninos que não tinha mais alternativa, aparecia alguma coisa onde eu pudesse ganhar dinheiro. Né? Providência divina. E eu dizia assim, olha, o universo conspira a nosso favor porque é para o bem, né? Para o bem. E isso eu sempre disse para eles. E hoje, na minha vida profissional, assim que eu trabalho com muitos jovens, eu sempre digo, deixa o jovem vir. A gente ensina, porque a gente já tem um pouco de experiência, porque eu sempre me lembro deles. Eu disse, alguém acreditou neles, porque eles também já foram recém-formados, e alguém acreditou e deu oportunidade para eles. Então venha, porque eu digo, venha porque agora eu tenho netos. E a educação é sempre o melhor caminho mesmo, né? E sempre eu digo para ele, estuda porque é o único caminho que o pobre pode ter, né? Para mudar a sua realidade econômica e social é através do estudo, né? Mas aí, assim, como é que está hoje a Ione? Superou todas aquelas dificuldades, estão formados, agora a senhora já é avó? Já sou avó. De quantos netos? Sou avó de 6 netos. Olha só, rapaz. Meus agora a senhora já tem uma geração. Eu já tenho a minha segunda geração. Legal. E são unidas. E no mesma pegada. Tem que ter aquela pegada. Movimento no estudo, comprometimento. Legal. Os 2 mais velhos, a minha neta mais velha já está se preparando para o que ela quer viajar ao mundo. Então, para viajar ao mundo, você tem que estudar, meu amor. Você viaja para onde você quiser, mas tenha a sua formação, né? Então, os netos hoje em dia, meus filhos hoje em dia, estando com a vida profissional organizada e a vida pessoal organizada, é o meu melhor presente. É o meu melhor retorno. Sim, né? Sem dúvida. A senhora me contou que tinha feito um curso recente, que a senhora viajou para o exterior. Sim. E conte um pedaço dessa sua história. Quando eu fui para Atlanta, né, meu pai ficou com meus filhos. Meu pai ficou com meus filhos porque eles ainda eram menores de idade. Então eu só podia ir se tivesse alguém tomando conta deles. Chegando lá, só que o dinheiro da passagem só dava até Miami. Aí o que nós fizemos? Nós alugamos uma van e fomos de Miami, a Flórida, para Atlanta. Então nós atravessamos os Estados Unidos sem a gente ter conhecimento, porque naquela época ninguém tinha internet, ninguém tinha um mapa ali para mostrar, não tinha GPS para mostrar o caminho, ninguém tinha. Nós fomos com um mapa de papel mesmo, marcando os pontos onde a gente estava.
Chegando lá, nós tivemos a oportunidade de fazer a neurolinguística, né, em língua portuguesa, né? E quando eu voltei para Manaus, eu ganhei dinheiro, sim, com neurolinguística. Porém, ninguém conhecia o que era neurolinguística. Está sendo conhecida agora, através da neurociência, que se juntou a neurolinguística com a neurociência. Então, com o conhecimento da neurolinguística, foi mais fácil eu entender a neurociência, que eu estudei agora recentemente, né? Em 2018, 2019, estava começando a pandemia, eu percebi que meu neto mais velho, não é que ele era preguiçoso, não é que ele não gostava de estudar, ele tinha alguma coisa que não estava fazendo com que ele tivesse tanta atenção, né? E quando uma das vezes que fechou a cidade por causa da pandemia aqui em Manaus, que as aulas ficaram remotas, ele ficou na minha casa e ele caiu da cadeira. Quando ele caiu da cadeira, eu disse, não, ele não está dormindo, algo não tá bem nele. E comecei a investigar junto com meus colegas da Uninorte, né, em contato e conversa daqui, um dizia uma coisa, outro dizia, eu disse, bom, vamos procurar. E também através de uma professora dele, do IBEU, que eles já faziam IBEU, eles fazem IBEU desde os 5 anos, né? E a professora do IBEU, que é psicopedagoga, disse, ele não tem a concentração, ele precisa de ajuda. E isso me chamou a atenção, né? Aí quando nós fomos realmente procurar um neurologista, um neuropediatra aqui em Manaus, ele encaminhou um psicólogo comportamental e também na época não tinha um neuropsicólogo, só tinha um psicopedagogo. E aplicaram todos os protocolos, né? Quando termina de aplicação do protocolo, que ela chama a família para dizer realmente o resultado do relatório, é muito dolorido. Então a gente sai de lá assim, meu Deus, como a gente vai fazer para essa criança crescer, essa criança melhorar, essa criança avançar, né? E a escola que ele estudava, uma escola renomada aqui de Manaus, a coordenadora achava que ele era preguiçoso, que ele não prestava atenção, que ele não gostava de estudar. Eu disse, não é isso. Ele é acompanhado, eu acompanho ele tem tudo, ele tem algum transtorno, só não sei dizer o que é. E fazendo todos os protocolos, o que apareceu? O TDAH e a dislexia, né? Então, a gente vê como a escola está despreparada. Sim, e muito. Totalmente despreparada. Aí, conversando lá em casa, perto já de nascer a minha neta, Maria Cecília, a minha filha vira para mim, mamãe, por que tu não vai estudar para ajudar realmente as crianças? Aí, foi quando fechou mesmo por causa da pandemia, eu fui estudar neurociência e neuropsicopedagogia. Psicopedagogia. Pela internet? Eu estudei pela internet, que é pela a Faculdade of Miami, que podia terminar em Miami, defender realmente seu artigo em Miami. Aí veio a pandemia, tudo fechado, e eu estudando. Estudando em casa. Mas também trabalhando, muita aula de pós-graduação online, né? E nesse estudo, realmente, eu percebi que ele tinha, né? Então, agora ele retornou, já tem novo laudo dele, né? Porque a ciência agora, quando percebi, ele tinha 8 anos, agora ele tem 12. Então, quando ele fez 8 anos, a ciência, ano passado, já saiu que as pesquisas mostraram que para realmente comprovar o TDAH, tem que evitar com 8 anos, e sim com 12 anos, porque as crianças até 11 anos, todas as ações que a gente diz que é de hiperatividade é natural da criança. Toda falta de atenção pode ser natural da criança, para não dar um diagnóstico equivocadamente, né? Tem mais cautela. Mas agora ele está com 12, ele voltou e realmente tem o TDAH, né? E que precisa tomar o remédio para ter mais tranquilidade no cérebro dele, porque o cérebro é agitado.
Ele é tão agitado que ele não espera. Ele já quer dar a resposta antes de realmente ouvir e fazer com que as funções executivas exercem, né? Ele já diz, eu sei. E nessa, a gente chama de imprudência, né? Mas na neurociência não é imprudência, é ação cerebral. É ação cerebral meio muito rápida, ele quer terminar, né? E vem comprovar o que a gente já percebia lá em casa. Ele tem uma aptidão, vamos dizer assim, o desenvolvimento do cognitivo dele é para dedução. Então, o raciocínio lógico dele é 96%. Geralmente essas pessoas assim, elas vão ter, quando ficam adultas, ficam rápidas. Né? A senhora sempre teve pessoas que estudaram e foram profissionais, né? Sabe lá se vai nascer uma geração de empreendedores na sua casa, de uma pessoa que diz assim, não, esse menino assim, né? Não, eu conheço muitos casos assim. Professora, eu queria que a senhora transmitisse uma mensagem assim para os nossos ouvintes, assim, para incentivar pessoas, às vezes, que estão passando por algum problema ou que dão desculpa, né, dos seus fracassos. Qual é a sua mensagem de vida para os nossos O que eu diria de mensagem de vida? Que não desistisse, né? O que eu digo sempre para ex-alunas ou quem ainda me procura é que o sol brilha para todo mundo. E eu ainda digo para todo mundo, eu posso chorar a noite toda, seja qual for o problema. Mas de manhã eu tenho que enxugar a lágrima. De manhã eu tomo banho, eu visto a minha melhor roupa e eu vou para a luta. Tem uma frase de um psicólogo muito antigo, acho que o nome dele é João Montalvão, acho que esse é o nome. Escreveu um livro dos anos 75. Ele dizia assim, saia de casa e faça as coisas acontecerem. Eu gostava dessa frase. Uma época que eu estudava, fazendo autoavaliação, saia de casa e faça as coisas acontecerem. Imagine se a senhora tivesse ficado em casa ali lamentando. A senhora teve que sair, né? Eu acho que essa é uma boa mensagem. Sair e fazer a coisa acontecer. E a senhora olha o seu passado, vê o presente, não. Eu fiz acontecer. Eu continuo e continua fazendo, né? Nós somos de uma geração que eu sempre digo assim, aposentadoria é só para ter um dinheiro extra. Porque a gente não se vê aposentado em casa sem fazer nada, pedindo para a morte chegar. Isso não faz parte do meu perfil, né? Eu sempre digo assim, eu vou atrás da morte. Eu vou atrás dos riscos, eu assumo os riscos, eu gosto de fazer isso daí. Então, parabéns pela sua vida, viu? Parabéns. Aqui a Fundação agradece aceitar nosso convite. E, como eu disse para a senhora é uma lição de vida para muita gente aí que às vezes reclama da vida. E a senhora, com todas as dificuldades, demonstrou grande capacidade de superação. E me diga uma coisa, só curiosidade, pretende estudar mais assim? Tem algum sonho de consumo no futuro? Agora, né, como eu voltei para a academia, porque depois que eu me aposentei, eu pensei que eu não fosse voltar, né? Como eu voltei agora e trabalhando, né, surgiu a oportunidade de novo de ir para o doutorado. O doutorado foi adiado por causa de trabalho mesmo, né? Eu digo, quem sabe agora realmente eu não vá para o doutorado de educação, né? E agora é só esperar que tudo flua. Legal. Pessoal, é isso aí. A gente teve uma boa conversa com a professora Ione. E professora, mais uma vez, Deus lhe abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Pessoal, é isso aí. Até mais. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative os sininhos e compartilhe para que mais pessoas conheçam o canal e façam o canal crescer. Até mais.